52. Vamos lá. Posso compartilhar a tela? Pode sim. Aí, meus amigos, deixa eu ver se eu fiz a coisa certa, porque parece que está no meio do caminho, não? Não, está no último. Ó, vou contar para vocês que Ângela, ela tem netos, mas ela fica em casa pensando no jeito de me trazer dificuldades, desafios. E ela me pediu para falar na parte 4ª de O Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres, e depois a gente vai estudar, na verdade a gente vai estudar da questão 920 a questão 1018 de O Livro dos Espíritos, divididos em 2 domingos. Uma parte hoje e outra parte sem ser no domingo que vem, o próximo. O que acontece? Livro dos Espíritos, todo mundo sabe que não é um livro que a gente lê igual revista em quadrinho, né? Cada questão tem sua filosofia, tem seu assunto, tem aquele aspecto mais profundo a ser pesquisado, e cada vez que a gente volta a ler o Livro dos Espíritos, a gente aprende mais alguma coisa, né? Então, é um assunto que não esgota. Como esse desafio foi aceito, porque eu sei gostar de um desafio, o que nós fizemos? Nós fizemos a pretensão de uma síntese de O Livro dos Espíritos, mas não do assunto, dos temas. Então, eu tive o cuidado de pegar cada questão de O Livro dos Espíritos e destacar o principal assunto que é falado ali. Não vou me aprofundar em assuntos, mas nós vamos conseguir ter, eu acho que é reavivar, né, a memória de tudo aquilo que a gente já sabe e às vezes fica adormecido por não estudarmos diariamente, ok? Vocês querendo me perguntar alguma coisa, interrompam, né? Então, vamos lá. Na parte 4, né, 4ª parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, questões 920 a 957, e que Deus dê paciência a vocês comigo hoje. Vamos lá. Esses são os subtítulos desse capítulo: felicidade e infelicidades relativas, perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, ok? Então, vamos lá. Começando a 920, felicidade e infelicidades relativas. Pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Né? Essa pergunta, eu acho que ela inicia e encerra. Lá na 1018, a gente vai ter a resposta completa dela, né? O que vocês acham? Felicidade completa, nós seres imperfeitos? Nós temos muito para aprender. Então, os espíritos respondem não. Um belo e redondo não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É fundamental nós usarmos um pouquinho do nosso tempo em avaliarmos essa questão, para nós depois compreendermos as causas de sofrimento que nós precisamos aprender a lidar uma vez no planeta de provas e expiações. Porque agora nós estamos recém-entrados no mundo de regeneração, né? Mas o Livro dos Espíritos foi escrito antes, né? Bem antes. E a realidade nossa ainda é essa, porque essa mudança não se faz da noite para o dia. Ela é estabelecida aos poucos, porque não é uma mudança de status planetário, é uma mudança de condição de pensamento, é uma mudança de hábitos mentais, sentimentais. Fala do nosso controle sobre as nossas próprias emoções. E isso não é uma questão tão simples, né?
Por isso que nós precisamos de o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas essas obras. Por isso que nós precisamos da Bíblia, o livro mais antigo do planeta. Por quê? Porque nós precisamos de nos moralizar, né? Então, uma vez que nós vivemos num planeta ainda necessitado do aprendizado, do conhecer e administrar as próprias emoções, compreender como alimentamos nossos sentimentos junto aos nossos pensamentos, aprendermos a administrar quem nós somos, como nós pensamos, sentimos e agimos. A gente ainda está preso onde? Na nossa animalidade, né? E qual é a diferença, então? A diferença é que hoje nós temos consciência de todo um estar subjetivo que no tempo de Jesus os apóstolos não tinham. No tempo de Jesus, eles não tinham ondas de rádio, internet, nada disso. Qualquer ideia subjetiva para eles era como lidar com crianças, que você fala, então, imagina um elefante. As crianças colocam o elefante na sala, né? Assim era a mente dos homens naquele tempo. Hoje não. Nós temos uma mente muito mais evoluída no conhecimento, na tecnologia, e estamos realmente mais ocupados num grau de moralidade superior. Já não se aceitam mais as atrocidades do passado como eram aceitos, né? Hoje há questionamentos. Hoje a gente entende tudo que acontece no planeta em tempo real, né? Então, o que nós precisamos aprender? A suavizar nossos males, né? Nós precisamos aprender, apesar das dificuldades, nos fazermos felizes. E esse estado de alma, de ser feliz, é importante também nós refletirmos durante todo esse estudo de hoje. Não é uma questão de ter beleza, não é uma questão de ter plena saúde, não é uma questão de ter bens materiais, não é questão de ter um cargo importante, de ter poder, de ter qualquer coisa. A felicidade fala daquilo que eu sou. O que eu sou, como eu me administro, como eu lido com o meu semelhante, qual o sentido que eu dou à minha vida, qual o sentido que eu dou a tudo que eu faço. Porque essa sensação de bem-estar é aquilo que nós precisamos nos ocupar, a termos a maior parte do nosso dia. Porque nós podemos ter momentos de alegria, mas a felicidade é uma sensação plena. Ela passa a permanecer dentro de nós. Aí nós estamos com uma situação de vida muito difícil, com problemas muito graves e sérios para serem resolvidos, mas apesar dele, apesar de todos os problemas, nós podemos nos sentir bem. Termos essa sensação de bem-estar, nos sentirmos felizes. Porque sabemos que estamos fazendo o melhor que podemos para resolver as coisas, e elas se resolverão. Então, apesar de a neurociência não incluir exatamente a palavra fé em seus estudos, ela inclui a palavra espiritualidade, espiritualização. Então, não é impossível ser feliz no nosso planeta, né, recém-saído de provas e expiações. Não é impossível. E hoje nós vamos compreender, a verdade é assim, nós vamos ampliar nossa capacidade de escolha de ações, nos informando a respeito de como lidar com as vicissitudes da vida. Porque felicidade e felicidades relativas, fala de quê, né? Todo esse capítulo vai falar justamente disso. Então, vejamos, o homem é responsável pela própria infelicidade. Eu não vou ler um número para adiantar, ok? A felicidade terrestre se dá do lado material,
é aquilo que eu preciso do necessário e do lado moral, que é a consciência tranquila. Então, por que eu sou responsável pela minha própria infelicidade? Porque quando eu não me contento com o que eu tenho, e eu já tenho o suficiente para poder ter uma vida digna, de moradia, de alimento, de cuidado com a saúde, de um bom emprego, né? Se eu sou ambicioso e eu nunca me contento com o que já me é suficiente, eu vivo num estado de inconstância emocional. Eu vivo num estado de ansiedade. E a felicidade também vai depender do nosso estado moral, que é o bem-estar que eu falei bem há pouco para vocês. De eu me sentir bem sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço. Quando eu olhar para trás na minha vida, eu preciso compreender que eu posso não ter acertado sempre, mas eu fiz o melhor que eu sabia. E quando eu descobri que eu errei, eu passei a me corrigir. Porque, na verdade, como nós estamos aprendendo a amar, como nós somos aprendizes de Jesus, só vai ter um jeito desse aprendizado ser feito. Nós errarmos muito. Porque quem não erra não aprende. E nós precisamos errar. Nós não podemos olhar para o erro como um inimigo. O erro é nosso amigo. Ele só está nos mostrando assim, ó, vai para o outro caminho, vai para o outro lado. E esse auto-perdão, ele faz parte dessa consciência tranquila. Qual foi a minha real intenção? Bom, mas eu usei um método errado. Tudo bem, minha intenção permanece boa, mas eu vou procurar outra maneira de fazer. Então, nós temos que distinguir bem entre o que é necessário e supérfluo. O que é necessário é aquilo que eu vou levar quando eu desencarnar. Quando eu desencarnar, eu vou levar comigo meu marido, meus filhos, minha casa, o carro. Eu só vou levar o que eu construí interiormente. Eu vou levar o que eu sou, não o que eu tenho. E o que eu tenho é o supérfluo, né? Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E os espíritos explicam, mas, né? Kardec pergunta, mas por que acontecem? Por quê? Para o homem aprender a se resignar, a passar pelas dificuldades sem lamentação, consolando-se com a própria consciência. O que isso quer dizer? Bom, aconteceram coisas ruins comigo, mas eu, de plena consciência, nesta vida, nada fiz para que isso acontecesse. Eu estou de bem comigo. E eu agradeço quem me provocou. Eu agradeço quem procurou me prejudicar. Porque eu, apesar disso, permaneço no bem. Eu não vou desistir de fazer o bem, porque as pessoas podem ser más ou o mundo pode ter circunstâncias difíceis. Eu permaneço no bem, porque eu permaneço em paz com a minha própria consciência. E mais, eu perdoo, até agradeço, porque essas coisinhas da vida vão nos ajudando a nos mantermos fiéis nos servicinhos do dia a dia. Então, no livro que que a Ângela leu, né, aqui, gente, no Vinha de Luz, tem um capítulo, que é o 44, que Emmanuel fala sobre os servicinhos. Não, não é o 44, não, estou falando mentira. É porque eu li no sábado. Eu gostei tanto que ficou na memória. É o capítulo 38, Servicinhos, onde ele vai falar que a gente não precisa de pensar em fazer grandes coisas, ter grandes destaques na vida, mas nós precisamos nos ocupar de cuidarmos da nossa própria vida, observando os servicinhos do dia a dia. É o perdão constante, é o sorriso do bom dia, é o ajudar a carregar uma sacola, é compreender o mal-estar do outro, o mau humor do outro, é relevar as questões, é suavizar o nosso dia a dia, suavizar os males do dia a dia e permanecermos com o bem-estar de sermos quem somos, né? Vamos lá.
O que que os espíritos vão explicar para Kardec, né? Que a riqueza é a prova mais perigosa do que a miséria. A questão não está em ser rico ou pobre. A questão está em qual prova você está passando, de riqueza ou pobreza. Porque nós vamos alternar essas provas em nossas reencarnações, né? E ser rico é muito mais difícil, porque a porta aberta fica muito mais facilitada. Você pode muito mais com a riqueza, né? Você tem muito mais linha para se perder no mar da materialidade. Então, a inveja, eles se preocupam em falar da inveja. Eu acho impressionante como que Jesus, no Novo Testamento, ele fala sobre inveja várias vezes, várias vezes. E o Livro dos Espíritos repete isso. A gente não tem que ter inveja de ninguém. Aqui ele fala especificamente da riqueza material, mas se a gente pensar, é a riqueza de beleza, de inteligência, de talentos, né? A gente não tem que ter inveja de ninguém. Porque quando a gente se contenta com o pouco que tem, com o pouco que é, a gente acaba aprimorando as nossas habilidades. E nós nos tornamos muito mais ricos do que aquele que tem muita coisa e não faz nada, né? Então não adianta eu ter muito e não usar esse muito de forma útil. O que importa é que o pouco que eu tenha um bom destino para ele. Eu aqui me lembro do óbolo da viúva, não é? Não tem como a gente estudar o Livro dos Espíritos sem lembrar do Evangelho, né? Então, verdadeiramente infeliz é quem? É aquele a quem falta o necessário, a vida e a saúde do corpo. Infeliz é quem, gente? Quem passa fome, frio, né? Quem não tem um emprego que lhe dê a oportunidade de ter uma vida digna. Vamos pensar. Quem precisa de remédio não tem acesso ao medicamento, ao hospital. Quem passa fome, né? Infeliz é aquele que vive numa situação muito complicada. E se a gente for parar para pensar, de forma bem prática, a gente vai pensar em quê? Nas pessoas doentes que não têm condição de trabalhar, seja de corpo físico ou de mente, nas crianças, né, que dependem do cuidado dos adultos, os adolescentes que dependem de orientação. Então, essas são as zonas onde nós vamos encontrar os idosos que já não têm condição de trabalhar, que ficam desamparados, né? Mas então, por que tanto adulto também tem por aí que não procura emprego e não trabalha? Não são infelizes também? São infelizes da alma, né? Porque ainda não aprenderam a ser adultos, porque o adulto aprende a tomar conta de si próprio, né? A fase adulta nos ensina a sermos donos de nós mesmos, a nos mantermos material e emocionalmente, né? Então, existem espíritos muito imaturos. Então, nós precisamos buscar as nossas especialidades. Quais são as nossas aptidões naturais, né? Muitas vezes, os pais desviam seus filhos da sua natureza. E isso é muito sério, porque quando nós não respeitamos aquilo que nós temos a alegria de fazer, a facilidade de fazer, eu sei que eu sei fazer e eu faço bem feito. Então, por que eu não faço? Né? Por que eu não me permito causar a mim mesmo satisfação? Por que eu não me permito causar a mim mesma felicidade de saber que eu faço bem feito? E aquilo me traz bem, me faz bem-estar. Eu posso dividir isso com outras pessoas. Então, os pais, geralmente, que não respeitam isso em si, porque também não encontraram, costumam projetar em seus filhos os sonhos dele. Então, a menina gosta de futebol e a mãe obriga a ir para o balé, né? O menino quer ser cantor, mas o pai obriga a ser engenheiro. E aí nós vamos criando em nossos filhos uma inadequação em serem eles mesmos
que muitas vezes, como nós vamos estudar depois, pode resultar até no suicídio. Então, esse respeito por aquilo que é natural em nós precisa ser descoberto e vivenciado desde a infância, né? Desde que somos pequerruchos, os pais, os educadores, precisam nos ajudar a descobrir isso em nós, né? Essa é a função. Então, vamos lá. E assim a gente chega na vocação, né? Que é uma subquestão da 928. Seja na esfera intelectual, no amor próprio, né? Isso que tudo a gente já falou. Então, quando eu faço o que eu gosto, o que eu faço feliz, eu entro no estado de flow, né? Que a neurociência hoje diz que é aquele estado onde você se entrega de corpo e alma uma função que você até esquece de comer. Porque você se embala no prazer de fazer aquilo, que toda a sua criatividade se coloca ali naquele momento, na solução e no crescimento daquela tarefa. E isso é o estado de maior bem-estar que nós conseguimos sentir na vida, de acordo com a neurociência. Como é que nós podemos roubar isso dos nossos filhos, né? Antes, nós precisamos descobrir isso em nós e incentivar as pessoas a sentirem, né? Então, o homem acharia sempre um meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Isso aqui também é fundamental, porque às vezes a pessoa quer um trabalho, mas a pessoa quer o salário, mas não quer o trabalho, né? O trabalho que está sendo, o trabalho que precisa ser feito é cortar a grama, mas ele queria estar sentado na grama tomando uma limonada. Então, se ele não encontra aquilo que ele quer, ele não faz nada e fica mesmo passando aperto. Vocês imaginam, né? É como se a gente usasse todos os copos da cozinha e quisesse beber quisesse beber água num copo limpo no fim do dia, mas não quisesse ter o trabalho de lavar os copos, né? De repente, a gente quer uma coisa, mas não quer pagar o preço por ela. Então, a gente não pode passar pela vida só fazendo o que a gente gosta. A gente precisa ter uma parte do nosso dia, né? Para desenvolver nossa habilidade, que nem sempre é a nossa profissão principal. Mas nós precisamos compreender que durante a nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que trabalhar, suar naquilo que nem sempre a gente gosta muito de fazer. Então, na verdade, seja dita que numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque a gente não pode condenar ninguém, seja lá pela escolha que fez na vida, mas a gente tem a obrigação de auxiliar no alívio do sofrimento de todas as pessoas à nossa volta. É por isso que a felicidade e a infelicidade são relativas, né? Vai de acordo com a nossa evolução de compreensão, tanto intelectual quanto moral. E também de acordo com aquelas provas e expiações que nós escolhemos passar ou nós precisamos passar por elas, né? E o nosso papel é o quê? Compreendendo tudo isso, tomarmos atitudes proativas, né? Atitudes positivas frente ao nosso pensar, o nosso olhar sobre o outro. Então, nós vamos encontrar no planeta classes sofredoras e felizes, né? Mas nenhuma é perfeitamente feliz, porque a Terra é lugar de expiação. Então, a gente ouve falar assim, é rico, tem de tudo, tem que ser feliz. Mas às vezes não tem a paz em casa. Não tem relações saudáveis no lar. E lá, naquele lugar talvez mais simples, né? Naquele lugar que a gente pensa que deve ser um desastre morar, lá existe a cooperação, o sentido do dividir, o sentido da solidariedade muito mais desenvolvido do que nas classes ricas. Então, a gente fala de rico e pobre, mas a gente pode pensar também em saúde e doença, né?
seja lá qual for o estado. A influência dos maus sobrepuja a influência dos bons, porque os bons são tímidos. E os espíritos dizem que o dia que os bons deixarem de ser tímidos, o bem vencerá o mal. Isso é por quê, gente? Porque os bons muitas vezes são omissos. Veem as coisas acontecerem e se calam, né? Não tomam nem mesmo atitude de uma prece mental naquele sentido, ou de alguma ajuda efetiva para melhorar as situações. Então, ser tímido aqui, na verdade, fala, não é no sentido de timidez, ele não usou a palavra humilde, ele usou timidez, tá? Então, isso aqui dá uma outra palestra e eu não vou roubar nosso tempo. O homem nem sempre é causador de seus sofrimentos materiais, mas sim de seus sofrimentos morais, que são torturas da alma. Bom, é por isso que a gente precisa ajudar materialmente o quanto for possível, né? Porque ele está ali, às vezes, naquela prova, está ali como um mendigo de rua. E sem possibilidade de fazer outra coisa numa sociedade complicada quanto a nossa, né? O sofrimento dele é grande. Mas, como diz o Chico, às vezes aquele mendigo de rua é um espírito já muito elevado que pediu aquela prova para poder amenizar aquele hábito de conforto que ele trouxe de muitas vidas na riqueza. É um espírito que foi rico muitas vezes, que às vezes tem uma nobreza muito grande moral, mas quer perder aqueles hábitos de mordomia, de muito ser servido, e pede para vir como um mendigo de rua, né? Então é muito interessante que nós vamos encontrar aqueles que vêm com sofrimento moral e aqueles que vêm sem sofrimento moral muito grande, né? Mas a situação material é semelhante. Olha lá, como é que a gente faz, né? Mudando de subtítulo, vamos para a perda dos entes queridos, que é uma causa legítima de dor a todos nós. Todos nós vamos passar por essa dor, né? Que às vezes é por prova, às vezes é por expiação. Às vezes a mãe perde seu filho por prova e às vezes o filho fica sem a mãe por expiação, né? E a consolação é o qual? A consolação é que todos nós vamos passar por isso. Não foi a mim que Deus escolheu deixar órfã. Quantos órfãos tem e quantos não ficarão, né? Os espíritos queridos, né, nos consolam como? Porque eles nos acodem quando nós os chamamos de maneira séria e respeitosa. Eles não vão aparecer aqui do meu lado e eu vou vê-los e ouvi-los e conversar com eles, porque isso me destrambelharia emocionalmente. Eu não saberia lidar muito bem com ver os espíritos aqui à minha volta. Eu criaria até uma dependência a eles, porque eu ficaria mendiga. Eu devo ir não no supermercado hoje, de manhã ou à tarde. Eu devo não trocar de casa. Devo ou não ter outro filho? Nós temos essas histórias no movimento espírita. Então, nós precisamos compreender que eles vêm durante o nosso sono, durante o nosso sonho, eles conversam conosco, eles nos orientam, eles nos intuem. Mas se nós ficarmos com perguntas tolas, com pensamentos de lamentação, de choro, com curiosidades pouco nobres, nós vamos acabar atraindo para nós espíritos que vão nos enganar, né? Então, não é um bom negócio ficar evocando espíritos, mas é um bom negócio, antes da gente dormir, pedir a Deus que os amigos espirituais nos orientem. E Deus vai permitir os amigos que nós precisamos. Os espíritos são sensíveis aos nossos pensamentos, aos pensamentos dos seus queridos. Então, quando eles desencarnam, se nós ficamos com pensamento de dor, de sofrimento, da sofrência, né, como se diz hoje, eles sentem a nossa dor e lamentam, porque eles estão bem e nós estamos sofrendo.
Então, lamentar demais quem partiu é uma forma nossa de obsediar o desencarnado, de tirar o sossego do desencarnado. E onde que anda a nossa fé, né? Que eles estejam bem, que nós fiquemos bem e que à noite a gente possa se encontrar para conversar um pouquinho. O próximo subtítulo é Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas, que é fantástico também. Decepções, ingratidão, fragilidade dos laços de amizade. Deveis lastimar os ingratos e os infiéis. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Precisa de mais? Quem não passou ou não vai passar na vida por decepções? A gente se decepciona porque quer. Porque a gente espera do outro mais do que ele tem para nos dar. Nós projetamos no outro o que nós faríamos se fôssemos ele. E quando ele faz o que ele é capaz de fazer, a gente se decepciona. Isso é decepção. Ingratidão é da vida. É da vida, né? E as amizades que a gente pensa, poxa, eu achava que ele era meu amigo, né? Eu realmente investi meu tempo ali porque eu pensei que fosse uma amizade verdadeira. E, de repente, a gente descobre que era amizade de um lado só. Não é parecido com a decepção? E o que os espíritos dizem? Eu acho essa questão muito forte para a gente pensar no amar os inimigos, né? Amar os inimigos, porque aqui é a lição prática. Como é que eu amo meu inimigo? Eu lastimo. Coitado dele que fez isso, né? Ó dó. Qual é a minha prova? Apesar dele ter feito isso comigo, eu vou ajudá-lo sempre que ele precisar, no que eu puder fazer, e não no que ele quer que eu faça. Mas ali naquela amizade, eu perdi o quê? A confiança. E a gente, às vezes, se sente culpado quando perde a confiança em alguém. Mas Jesus falou, amai os inimigos. Mas Jesus não falou, andai de braços dados com os inimigos. Coloque o inimigo dentro de casa. Jesus não falou isso. Jesus falou o quê? Pense bem, faça uma prova, ajude, faça uma prece, ajude sempre que precisar. Se alguém vier falar mal dele, silencie. Lembre de alguma coisa boa que essa pessoa tem. Se esquive de compartilhar o mal que há nele, mas de ajudá-lo a realçar o bem que há nessa alma, né? E entender isso aí, essas coisas acontecem por quê? Para testar se, apesar dessas decepções, nós vamos permanecer fazendo bem, inclusive a quem nos machucou. Então, essas decepções, ingratidões, elas não acontecem para nos deixar com os corações duros. Não é isso, tá? For um erro pensar assim, né? Se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. Olha o que os espíritos dizem. Se o bem que você fez a alguém, que te respondeu com ingratidão, não for reconhecido aqui nesta vida, em outra vida ele será. Qual é a importância disso? Deus precisa disso? Não. Nós precisamos desse bem que nós fizemos? Não. Esse bem que eu fiz pelo outro e ele me respondeu com ingratidão serve para ele. Para ele lembrar, naquela fase da minha vida eu recebi o bem e fui ingrato. Hoje eu estou recebendo a ingratidão por um bem que eu fiz. Então eu vou me comportar como fulano se comportou comigo naquela vez. Eu vou permanecer fazendo bem, ajudando se possível for, mas vou mostrar para o outro, rapaz, você se comportou mal. Porque o confessai-vos e exortai-vos uns aos outros diz isso.
não é? Então, vamos lá. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade. E que se enganou a respeito deles, porque nós nos projetamos neles, né? Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Olha aí, o que está dizendo aqui? Não é para andar agarradinho no apego de uma coisa que não deu certo. É para deixar fluir, deixa aí. Vai com Deus, vai em paz. De mim não leva nada de ruim, né? Não são dignos da nossa amizade. Então a gente não tem que ficar lamentando e chorando leite derramado, mas procurar outros amigos que se afinizem melhor conosco. É por isso que Emmanuel diz que a gente tem que deixar amigos pelo caminho. É nesse sentido, porque eles permanecem os nossos amigos, apesar deles terem nos tratado como inimigos. E lá na frente, quando nós estivermos muito mais evoluídos, nós vamos poder voltar e ajudar esses que ficaram para trás. Isso é amar o inimigo, ok? Esse livro é... Cadê meu cursor? Esse livro é fantástico. Então, vamos lá. E as uniões antipáticas, né? Porque entre os encarnados, um lado há afeição e outro lado indiferença e repulsão. Ou que a mais viva afeição se transforma em antipatia e ódio. Duas espécies há de afeição: a afeição do corpo e a afeição da alma. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera é a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Aqui ele está falando de relacionamentos de casais, onde aquela união foi de paixão, né? Porque paixão envolve toda a sensação física do encontro um com o outro, e que na convivência as afinidades foram as não afinidades, né, foram ficando mais realçadas do que toda aquela afinidade de corpos, né? Então a gente aqui está falando de afinidade de corpo físico, afinidade sexual, e a gente está falando de afinidade moral. Quando a afinidade sexual, ela enjoa, ela gasta, porque chega uma hora que aquilo ali já perde a graça, se não tem a liga da afinidade moral para manter esse casal, ele passa a não conseguir mais ficar junto, né? E no Livro dos Espíritos a gente vai compreender que muitas pessoas vivem nesse mal-estar por toda uma reencarnação para não ficarem mais pobres, uma vez que o divórcio empobrece, né? Uma vez que ganhar peja de divorciado antigamente não era uma coisa muito boa. Então a gente permanece casado e vai levando, apesar de não se amar, não se respeitar. Será que Deus quer isso? O Espiritismo é contra o divórcio, né? Então, a falta de simpatia entre seres destinados a viverem juntos, os espíritos dizem o seguinte: julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Ordinariamente buscais satisfação do orgulho e da ambição, e não o amor, né? Se não deu certo. A vítima inocente e os filhos dessa união? É uma dura expiação para os filhos que nascem numa família onde os pais são antipáticos. E todo o sofrimento e todo o prejuízo que essas crianças tiverem será de responsabilidade dos pais, porque os pais devem criar seus filhos num ambiente de amor e não de guerra. Então, visto isso, a gente tem que repensar a respeito do divórcio. E o temor da morte? Por que nós tememos tanto a morte? Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade,
De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Da ideia que trazemos desde a Idade Média de que existe inferno e paraíso. Ora, vamos estudar o céu e o inferno, né? Gente ruim vai para o inferno e gente boa vai para o céu. Mas acontece que as mentes amadurecem. E quando a criança se torna adulto, ou quando o espírito amadurece, ele fala o quê? Isso não existe. Não seria justo só haver céu e inferno. E essa condenação eterna. Porque por mais que alguém tenha errado comigo, eu não condenaria essa pessoa ao inferno. E por mais que essas pessoas tenham sido boas comigo, essa ideia do paraíso não parece justa também. Então, quando você se torna mais maduro e começa a questionar, e tudo que te resta é a opção de céu e paraíso, você vai se tornar ateu. É melhor não acreditar em Deus, né? O que tem de concreto e real mesmo é a vida material. É uma consequência. Então, a esperança, e só a construção da esperança nessa alma, é que fala o contar com uma vida melhor, né? E a caridade, cuja lei obedece. Vamos lá. Quantos ateus a gente conhece que são muito mais caridosos e esperançosos que muitas pessoas de dentro da casa espírita, né? Ou de qualquer outra religião? Eu conheço muitos. Então, algumas pessoas acham esses conselhos para ser-se feliz na Terra banais e que basta cada um saber suportar a sua desgraça. O que ele vai achar? Esse negócio de fé, de esperança, é coisa de criança. Acreditar em Deus é uma fantasia de mentes de 8 anos de idade. A psicanálise coloca isso, né? Isso tudo é banal, é tolice. Para ser feliz, você tem que aprender aprender a lidar com a tristeza da sua vida e se virar, porque a vida é assim. Cada um carrega seu fardo. Cada um carrega seu fardo. Mas e onde fica a colaboração, a compaixão, a empatia, né? Onde fica a amizade? Onde fica o apoio moral? E onde que leva esse raciocínio material demais? Ao suicídio, né? Porque onde eu não encontro acolhimento, eu não vejo nenhum sentido de permanecer vivo diante de tanta dor. Se eu não sou acolhido e aliviado em hora nenhuma, olha lá. Então, pessoas que estão doentes e querem se curar sem tomar remédio e fazer dieta. É isso que eles dizem. Essas pessoas que temem a morte ou que caem na materialidade são essas pessoas que estão com a alma seriamente doente e elas não querem tomar o remédio para ficarem boas com medo de se desiludirem, né? Porque como é que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo? Como é que eu vou ter esperança numa coisa que eu não tenho uma solução? E esperança é justamente isso, né? E aí nós chegamos no desgosto da vida, no suicídio, que os espíritos explicam, né? Uma grande causa da depressão, que o desgosto da vida nasce da ociosidade, ou seja, da falta do que fazer, da falta de fé e da ambição, a falta de saciedade. Eu nunca estou satisfeito com nada, né? Tem o homem direito, então, de dispor a sua vida se ele está nesse estado de tanto desgosto? Ele pode tirar a própria vida? Não. A vida não é dele, a vida pertence a Deus. Então, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, eu tirar a minha própria vida conscientemente é ir contra a lei. Então, o suicídio não é sempre voluntário? Não, nem sempre ele é voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, quer dizer, no estado de desordem mental que me levou a uma loucura, eu não sei as consequências do que eu estou fazendo. E o suicídio por desgosto da vida é crime? Insensatos, porque não trabalhavam. Quem trabalha não torna a vida tão pesada.
Então, é crime, né? E aí ele vai continuar dizendo: suicídio por misérias e decepções é crime? Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Energia e coragem nós temos que dar a nós mesmos, né? Então, é crime. E quem conduziu outrem, né? Quem levou outra pessoa ao suicídio, responde por assassinato? Responde por assassinato. E o suicídio por fome? As pessoas que ficam sem comer até morrer. Aquele que se deixa se morrer comete suicídio e aqueles que poderiam ter impedido são considerados culpados. Então, é o caso o quê? De internar, muitas vezes, né? Suicídio para escapar à vergonha de uma má ação. Haverá, então, duas faltas. A da má ação e da própria morte. Eu errei e me matei porque eu fiz um mau negócio. Então, eu vou ser condenado por duas coisas. Por ter errado e por ter tirado a minha vida. E o suicídio para evitar a vergonha que possa cair sobre a família. Né? Eu fiz uma coisa muito ruim e para que minha família não viva com a vergonha da minha presença, eu tiro minha vida. É crime, é crime. Continua sendo errado, mas Deus vai levar em conta a ideia de que ele autoexpiou a culpa dele. Né? A intenção dele foi evitar a vergonha da família. E se essa foi a verdadeira intenção, a falta será atenuada, mas não deixará de ter falta. O suicídio para chegar a uma vida melhor. Então, eu vou acabar logo com essa minha vida que está muito sofrida, porque eu vou para o paraíso. Vocês sabem que não se vai para o paraíso por esse motivo, né? Sem merecer. E o sacrifício da vida para salvar ou ser útil a outros, né? Ou seja, um bombeiro, um policial, né? Que ali naquele momento se joga na frente para o outro não receber uma bala, que se arrisca a tirar alguém do fogo. Se ele está ali só pelo salvar o outro, sem interesse nenhum de se tornar herói, então foi um sacrifício meritório. E o suicídio por vícios? Ele diz que esses vícios, né, como fumar, beber, a gente pode variar vários, né? É um suicídio moral, que fala em dupla culpa novamente, na falta de coragem de vencer a própria tendência e o esquecimento de Deus. Então, tão culpado quanto o suicídio por desespero é mais culpado, porque aquele que tira a própria vida no desespero, ele fez no impulso, né? Naqueles 10 segundos. Mas aquele que vai se matando aos pouquinhos durante a vida, ele teve tempo de refletir e mudar de posição. Bom, e se eu for de fato morrer? Eu estou com uma doença muito séria e eu vou ter um fim inevitável. Eu tirar a minha própria vida, isso tem virado moda nos Estados Unidos. Eles se reúnem para dar àquela pessoa querida o remédio que vai tirar aquele sofrimento daquela doença que não tem cura. Isso virou moda, né? Olha o que o Espiritismo diz, né? É um culpado, a pessoa está culpada, porque poderia surgir uma cura de última hora, um socorro de última hora, e só a Deus cabe tirar a vida de alguém. E aí a gente corre lá nesse exemplo dos Estados Unidos. Aqueles que estão ajudando essas pessoas a morrerem também estão se comprometendo com a lei, né? Então, o suicídio por breves momentos antes da morte também é falta de resignação e submissão a Deus. Então, suicídio não é bom negócio de jeito nenhum, né? E a morte por imprudência? Por esportes radicais, por exemplo? Se a pessoa não tem consciência perfeita da prática do mal que está fazendo, se ele não tem intenção de se matar com aquilo que ele faz, então ele não é culpado, ok? Então, o que implica no crime de suicídio é a consciência do mal que se faz
e da intenção do que se está fazendo. E toda lei vai ser avaliada, né, tendo em conta esses dois quesitos. E aí nós vamos entender que mulheres que se queimam junto aos corpos dos maridos, elas julgam estar cumprindo um dever, porque a lei da religião diz isso. E isso não é considerado suicídio. E aqueles como Romeu e Julieta, que se matam para encontrar o amado, né? É lógico que, em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles vão se afastar por longo tempo. O que é certo, meus queridos, que as consequências do suicídio vão todas redundar em uma só coisa: desapontamento. No mais, as penas vão sempre depender das causas que os produziram. As penas são flexíveis no mundo de Deus, e aqui nós vamos entender que Deus sempre vai acolher seus filhos pródigos. Nós não estamos abandonados. E para encerrar, eu busquei lá na conclusão, que é o finzinho do finzinho de O Livro dos Espíritos, do capítulo 7, uma frase que bem tem a ver com o nosso estudo. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Eu só vou lembrar para vocês uma coisa. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Olha o que os espíritos dizem. Se nós ficássemos com as 3/4 que nós mantemos em estado de vigília, se nós perdermos essas 3/4 da vida material que mantemos em estado de vigília, e se só ficarmos com 1/3 parte, que é a vida real no mundo dos espíritos, a gente não se afligiria de nada. Então, toda vez que a gente pensar qual é o valor disso se eu desencarnar amanhã, né? Se eu desencarnasse amanhã, o que eu pensaria dessa situação difícil? A vida seria muito mais leve, muito mais fácil de ser vivida. Eu agradeço a vocês a atenção.